Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Helena Martins sempre acreditou que o amor verdadeiro era construído com confiança, respeito e promessas sinceras. Durante anos, ela dedicou seu coração a Daniel, o homem que jurava que ficaria ao seu lado para sempre. Para ela, ele era seu porto seguro, a pessoa com quem imaginava construir uma família e envelhecer juntos. Mas tudo mudou em uma única noite. Na festa de aniversário da família de Daniel, Helena descobriu uma verdade que destruiu todas as suas certezas. Enquanto ela esperava anunciar oficialmente o noivado, encontrou o homem que amava nos braços de outra mulher. As palavras frias dele foram como uma lâmina em seu coração. Ele nunca a viu como uma escolha definitiva, apenas como alguém conveniente enquanto ela servia aos seus planos. Humilhada diante de todos, Helena saiu daquela festa tentando esconder as lágrimas. Ela perdeu não apenas o homem que amava, mas também a confiança em si mesma. As pessoas que antes sorriam para ela começaram a comentar sobre sua queda, dizendo que ela havia sido enganada e abandonada. Nos dias seguintes, Helena tentou juntar os pedaços da própria vida. Ela deixou para trás tudo que lembrava Daniel e decidiu recomeçar sozinha. Porém, o destino tinha preparado um encontro inesperado. Durante uma noite chuvosa, enquanto caminhava sem rumo pelas ruas da cidade, Helena encontrou um homem ferido após um acidente. Sem saber quem ele era, ela ignorou o perigo e decidiu ajudá-lo. Seu gesto simples de bondade chamou a atenção daquele homem misterioso. Seu nome era Ethan Walker. Ethan era conhecido como um dos homens mais poderosos do país. CEO de um império milionário, dono de empresas que influenciavam mercados inteiros, ele era famoso por sua personalidade fria e distante. Para o mundo, Ethan era um homem sem sentimentos, alguém que nunca permitia que ninguém se aproximasse. Mas Helena viu algo que ninguém mais enxergava. Ela viu um homem cansado atrás daquela imagem perfeita. Viu alguém que também carregava feridas escondidas. Quando Ethan descobriu que a mulher que o salvou era a mesma pessoa que havia sido traída e abandonada pelo noivo, algo dentro dele mudou. Pela primeira vez em muitos anos, alguém se aproximou dele sem interesse em dinheiro ou poder. Pouco tempo depois, uma proposta inesperada mudaria completamente o destino de Helena. Para escapar das pessoas que tentavam destruir sua reputação e para proteger seus próprios interesses, Ethan ofereceu a ela um casamento de conveniência. Um acordo que deveria ser apenas uma troca. Ele precisava de uma esposa para silenciar rumores sobre sua vida pessoal, e ela precisava de alguém poderoso ao seu lado para começar uma nova vida. Helena aceitou acreditando que seria apenas um contrato. Ela pensava que aquele homem frio nunca poderia amá-la. Mas o que ela não sabia era que Ethan não estava apenas protegendo sua imagem. Ele estava protegendo o coração dela. Enquanto todos esperavam que aquele casamento fosse apenas uma farsa, sentimentos inesperados começaram a nascer entre os dois. Ethan, que sempre controlou tudo ao seu redor, começou a perder o controle quando percebeu que faria qualquer coisa para ver Helena sorrir novamente. E quando o passado dela voltou para ameaçar sua felicidade, ele mostrou ao mundo uma promessa. Ninguém mais iria machucar a mulher que ele escolheu proteger. Mas Helena ainda precisava descobrir uma verdade que mudaria tudo. Às vezes, o amor aparece depois da maior dor. E o homem que ela pensava ser apenas sua salvação poderia ser justamente a pessoa que curaria todas as suas feridas. A manhã chegou silenciosa sobre a cidade de Nova York, mas para Helena Martins parecia que o mundo inteiro ainda carregava a tempestade da noite anterior. Sentada diante do espelho de seu pequeno apartamento, ela observava seu próprio reflexo. Os olhos, antes cheios de esperança, agora carregavam uma tristeza que ela tentava esconder até de si mesma. Naquela mesma semana, ela deveria estar escolhendo o vestido do casamento com Daniel. Deveria estar planejando o futuro, imaginando a casa onde viveriam juntos e os filhos que um dia teriam. Mas tudo havia desaparecido em poucos minutos. A lembrança daquela noite ainda queimava em sua mente. Você realmente achou que eu iria me casar com você? E Daniel havia dito com uma expressão fria. Helena, você foi importante para mim, mas não era a mulher que eu queria ao meu lado. Cada palavra dele havia destruído anos de amor e dedicação. O pior não foi apenas descobrir a traição. Foi perceber que todas as promessas eram mentiras. Helena fechou os olhos, tentando controlar as lágrimas. Eu não vou deixar que essa dor defina quem eu sou, sussurrou para si mesma. Naquele dia, ela decidiu voltar ao trabalho e reconstruir sua vida. Mesmo sem dinheiro, sem apoio e com a reputação destruída pelos rumores espalhados pela família de Daniel, ela não permitiria que ninguém a visse quebrada. Enquanto isso, no outro lado da cidade,
Ethan Walker observava a movimentação de sua empresa através da janela de seu escritório no último andar de um dos prédios mais luxuosos de Manhattan. Aos 34 anos, Ethan era considerado um dos homens mais influentes do país. Seu nome aparecia constantemente nas revistas de negócios. Todos conheciam sua fortuna, seu poder e sua inteligência. Mas ninguém conhecia sua solidão. Sr. Walker, os investidores estão esperando sua decisão, disse seu assistente James. Ethan continuou olhando a cidade. Cancele a reunião. James ficou surpreso. Mas senhor, é uma negociação de bilhões de dólares. Eu disse para cancelar. A voz de Ethan era calma, mas não aceitava discussão. Ele havia construído um império inteiro, mas nunca permitiu que ninguém se aproximasse verdadeiramente dele. Depois de uma grande traição no passado, Ethan aprendeu a acreditar que sentimentos eram apenas fraquezas. Até conhecer Helena. O destino colocou os dois no mesmo caminho naquela noite chuvosa. Helena voltava para casa depois de um longo dia de trabalho quando viu um carro de luxo parado no meio da estrada. Algumas pessoas passavam sem parar, ignorando o homem caído próximo ao veículo. Ela poderia simplesmente continuar andando. Afinal, sua própria vida já estava desmoronando. Mas algo dentro dela não permitiu. Senhor, consegue me ouvir? Perguntou ela, ajoelhando-se ao lado dele. O homem abriu lentamente os olhos. Mesmo ferido, Ethan ainda mantinha uma expressão de autoridade. Vá embora, disse ele com dificuldade. Helena franziu a testa. Você está machucado e ainda está tentando mandar em mim? Pela primeira vez em muito tempo, alguém falou com Ethan sem medo. Ela chamou ajuda e permaneceu ao lado dele até a ambulância chegar. Quando os médicos levaram Ethan, Helena desapareceu antes que ele pudesse perguntar seu nome. Mas aquela pequena atitude ficou gravada na memória dele. 2 dias depois, Ethan descobriu quem era a mulher que havia salvado sua vida. Helena Martins. A mesma mulher que todos os jornais estavam comentando. A mulher abandonada pelo noivo. A mulher que havia sido humilhada diante da sociedade. Ethan ficou em silêncio ao ver a foto dela. Ela não tentou ganhar nada comigo, disse ele. James, seu assistente, respondeu. Pelo que investigamos, ela nem sabia quem o senhor era. Aquilo chamou a atenção de Ethan. Em seu mundo, todos se aproximavam dele por interesse. Pela primeira vez, alguém havia feito algo por ele sem esperar recompensa. Enquanto isso, Helena recebeu uma visita inesperada. Daniel apareceu em sua porta. Ela ficou surpresa ao vê-lo. O que você quer? Daniel tentou parecer arrependido. Helena, eu cometi um erro. Podemos conversar. Ela riu sem alegria. Um erro? Você destruiu minha vida e chama isso de erro? Ele tentou tocar sua mão, mas ela se afastou. Eu percebi que ainda amo você. Helena olhou para ele com tristeza. Não, Daniel. Você não sente minha falta. Você sente falta da mulher que aceitava tudo em silêncio. Naquele momento, ela percebeu que não precisava mais daquele amor. Mas Daniel não sabia que alguém muito mais poderoso já estava entrando em sua vida. Naquela noite, Ethan apareceu diante dela com uma proposta que mudaria completamente seu destino. Case-se comigo. Helena ficou sem reação. O quê? Ethan manteve seu olhar sério. Será um casamento por contrato. Você terá proteção, segurança e poderá recuperar sua vida. Em troca, será minha esposa durante um período determinado. Helena ficou indignada. Você acha que eu posso simplesmente me casar com um estranho? Ethan respondeu calmamente. Eu não sou qualquer estranho. Sou o homem que vai impedir que destruam você novamente. Ela encarou aquele homem frio e poderoso. Ela não sabia se deveria confiar nele. Mas pela primeira vez depois de sua traição, Helena sentiu que alguém estava ao seu lado. Sem imaginar que aquele acordo falso seria o começo de um amor verdadeiro, Helena permaneceu em silêncio diante de Ethan. A proposta dele parecia absurda. Um casamento com um homem que ela mal conhecia? Um contrato sem sentimentos, sem promessas de amor, apenas uma troca de interesses? Depois de tudo o que havia acontecido com Daniel, a última coisa que ela queria era entregar seu coração novamente. Por que eu? Perguntou Helena, tentando entender. Ethan desviou o olhar por alguns segundos. Ele poderia dizer a verdade, que havia ficado impressionado com a bondade dela, que desde aquela noite chuvosa não conseguia esquecer a mulher que o ajudou sem saber sua identidade. Mas Ethan Walker não era um homem acostumado a revelar seus sentimentos. Porque você é alguém em quem eu posso confiar, respondeu ele. Helena ficou surpresa. Ninguém havia dito algo assim para ela desde a traição. Durante anos, ela acreditou que precisava provar seu valor para ser escolhida. Mas aquele homem poderoso estava dizendo que confiava nela sem exigir nada além do acordo.
Mesmo assim, seu coração ainda tinha medo. E se eu recusar? Ethan não mudou sua expressão. Eu vou respeitar sua decisão. A resposta surpreendeu Helena. Ela esperava arrogância, pressão ou manipulação. Mas Ethan simplesmente aceitou a possibilidade de ela dizer não. Naquele momento, ela percebeu que havia algo diferente nele. Depois de alguns dias pensando, Helena aceitou. Não porque queria riqueza ou status. Ela aceitou porque precisava de uma nova chance. O casamento aconteceu em uma cerimônia discreta, longe dos grandes eventos da elite. Para o mundo, era apenas uma união inesperada entre um bilionário famoso e uma mulher desconhecida. Mas para Helena, era o início de uma nova vida. Quando chegou à mansão Walker, ela ficou impressionada. O lugar parecia um palácio. Grandes corredores, obras de arte raras, jardins enormes e funcionários preparados para atender cada necessidade. Porém, apesar de todo aquele luxo, Helena percebeu algo estranho. A casa era linda, mas parecia vazia. Não havia risadas. Não havia memórias. Não havia calor. Ethan vivia cercado por riqueza, mas completamente sozinho. Na primeira noite, Helena encontrou Ethan trabalhando em seu escritório até tarde. Você sempre trabalha assim? Perguntou ela. Ele levantou os olhos do computador. Sempre. Você nunca descansa? Ethan ficou em silêncio. Ninguém costumava perguntar isso. As pessoas perguntavam sobre seu dinheiro, suas empresas, seus negócios. Mas ninguém perguntava se ele estava cansado. Eu me acostumei, respondeu. Helena percebeu uma tristeza escondida naquela resposta. Pela primeira vez, ela enxergou além do homem poderoso. Ela viu alguém ferido. Nos dias seguintes, a convivência entre os dois começou a mudar. Helena descobriu que Ethan parecia frio apenas porque não sabia demonstrar carinho. Ele lembrava pequenos detalhes sobre ela, garantia que ela estivesse segura e sempre aparecia quando ela precisava. Quando ela ficou doente por causa do estresse, Ethan cancelou uma reunião importante para ficar ao lado dela. Você não precisava fazer isso, disse Helena. Ele respondeu. Eu sei. Então por quê? Ethan olhou para ela. Porque eu quis. Aquelas simples palavras tocaram o coração dela. Enquanto isso, Daniel descobriu sobre o casamento. Ele ficou furioso. Não porque amava Helena, mas porque não aceitava vê-la seguindo em frente. Ela se casou com Ethan Walker? Perguntou incrédulo. Sua nova companheira respondeu. Sim. Agora ela está protegida pelo homem mais poderoso da cidade. Daniel apertou os punhos. Ele havia pensado que Helena ficaria destruída para sempre. Mas ela estava vivendo uma nova vida. E isso o incomodava. Pouco tempo depois, Daniel tentou se aproximar novamente, fingindo arrependimento. Ele apareceu em um evento onde Helena e Ethan estavam presentes. Helena, precisamos conversar. Antes que ela respondesse, Ethan apareceu ao lado dela. Sua presença mudou completamente o ambiente. Minha esposa não precisa conversar com alguém que já a machucou. Daniel ficou sem palavras. Todos ao redor observaram. Pela primeira vez, Helena sentiu que alguém estava realmente protegendo ela. Não como uma obrigação, mas como uma escolha. Naquela noite, depois do evento, Helena perguntou. E por que você fez aquilo? Ethan respondeu. Porque ninguém tem o direito de ferir alguém que eu protejo. Ela ficou olhando para ele. Aquelas palavras mexeram com algo dentro dela. O casamento começou como um contrato. Mas aos poucos, o homem que deveria ser apenas seu protetor estava se tornando alguém muito mais importante. E Ethan também começou a perceber uma verdade que tentou negar. Ele não queria apenas proteger Helena. Ele queria vê-la feliz, queria ser a razão do sorriso dela. Queria que aquele casamento falso se tornasse real. Mas nenhum dos dois sabia que o passado ainda guardava segredos. E quando uma antiga ameaça voltasse para destruir tudo, Ethan teria que escolher entre proteger seu império ou proteger a mulher que conquistou seu coração.